Nós trouxemos dois tipos de filtros, que é um questionamento normalmente que o cliente faz em termos de filtro para trabalhar em pressão. Nós temos dois modelos que são diferentes, mas para o mesmo tipo de aplicação. Sendo que um modelo você aplica em baixa pressão, ou seja, você tem um sistema que trabalha aí a torno de 20 a 25 bar, você pode usar esse modelo na linha de pressão. O que é a linha de pressão? É tudo aquilo que está depois da bomba. O que a bomba manda a pressão, esse filtro vai vir posterior à bomba. E esse filtro para alta pressão. Esse filtro aqui, quando você tem uma bomba que manda acima de até 300 bar no caso, esse filtro, o trabalho dele, pode trabalhar até 300 bar de pressão. Essa é a diferença. Às vezes o cliente tem uma linha de baixa pressão e ele quer colocar um filtro desse porte aqui. Então ele vai encarecer o projeto dele sem necessidade, porque é um filtro mais robusto para trabalhar com uma pressão muito mais alta. E você pode trabalhar com um filtro para a linha de pressão, mesmo que você encontre no catálogo ele como um filtro de retorno, ele permite que você trabalhe dentro da pressão especificada no catálogo, para trabalhar numa linha de pressão posterior. Uma diferença que existe é o seguinte: esse filtro, quando você coloca um indicador de saturação dele, ele faz a leitura dele por diferencial de pressão. Então ele mede a pressão de entrada e a pressão de saída e te informa quando suja o elemento. Então você vai ter a indicação. Nesse caso, você não consegue, nesse tipo de produto, não consegue fazer a mesma coisa. Porque quando você coloca um manômetro, ele lê pressão de entrada, não lê pressão diferencial. Então você não consegue fazer a mesma leitura que faz nesse filtro aqui. Mas em trabalho, em aplicação, você pode também trabalhar na mesma aplicação que é a posterior à bomba. Tudo que vai definir é a pressão de trabalho. Falando na questão dos pressostatos que você pode utilizar nesses dois produtos, na linha de pressão, a diferença qual é? O filtro para alta pressão, o pressostato ele faz a leitura de entrada e de saída, ou seja, ele faz uma medição e te informa a diferença de pressão de entrada e saída. E dizendo quando ele atingir aquela diferença de pressão que é indicada, ele vai dizer que informa que está sujo o elemento filtrante, entra em vermelho. Já esse outro modelo, que quando você coloca o manômetro, ele não faz a mesma função, porque o manômetro só lê a entrada de saída, a entrada do óleo. Quando ele mede a entrada do óleo, ele mede uma pressão única. Então quando ele vai medir para você, ele não te diz quanto a diferença da entrada para a saída. Então você não vai funcionar, porque o manômetro também ele indica até 2 bar. E você tem a linha de pressão, se ela já tiver com uma linha de pressão trabalhando com 5 bar, o manômetro já vai estar indicando. Então ele não é utilizado para esse filtro na linha de pressão. O manômetro para esse produto é quando você aplica no filtro de retorno.